Eu tenho 32 anos de prática clínica também, né? Assim, então eu, obviamente, atendi muita gente deprimida, pesquiso muito sobre o assunto. E o que eu percebo? Às vezes as pessoas patologizam a tristeza, né? É, Porque, por exemplo, você termina um casamento de 20 anos, é normal que você fique triste por 2 semanas, 3 semanas, seis sem meses, dúvida. quiçá. O que eu percebo? O que para mim é a depressão, né? Queria ver se a gente tem aqui um ponto que a gente concorde, eu acho que a gente vai concordar Concordo. muito. A depressão, ela se caracteriza por uma tristeza, uma infecção generalizada de dor. É como se o sujeito não pudesse definir ou contornar onde é que dói. E aí fica tudo ruim. E para mim, no meu entendimento, de acordo com a minha experiência, eu percebo que o sintoma principal da depressão não é nem a tristeza, que é uma emoção natural. Para mim, é a avolia, que é a falta de desejo, a falta de vontade, a paralisação. Você concorda comigo? Concordo, tanto que o critério tem dois critérios maiores médicos que a gente utiliza para o diagnóstico. Um deles é esse da tristeza e o outro é a perda do prazer. Não é que é você não ter prazer em atividades que você até então tinha prazer. Então, você citou aqui um exemplo, um término de um relacionamento. Não é? Claro que você vai reagir com tristeza em algum momento com alívio. Depende, Agora, exatamente. Tristeza se o marido foi bom, alívio se o marido for ruim. a questão é que a perda do prazer ela é um sentimento pilar, vamos dizer assim, um sintoma pilar para o diagnóstico. Existem outros menores que a gente Mas considera como também necessários para o diagnóstico, que é alteração de sono, alteração de apetite, alteração do pensamento. Né? sei, mas olha só, Léo, voltando à questão da anedonia, né, que é a perda do prazer, eu acho que a avolia vem antes, porque a avolia, porque se pergunta quando o sujeito é profissional na depressão, é deprimido mesmo, né, com carteira assinada, direito a fundo de garantia, férias, ele é de fato, né, ele tem o diagnóstico de depressão. Ele não, você quer tomar banho? Não. Você quer comer? Não. Você quer sair? Não. Você quer. Há um apagamento do desejo. Sim, sim, há uma certa anulação desse desejo, né, e dessa vontade. E é interessante porque, assim, na prática, quando a gente está lidando com pessoas que estão deprimidas, a gente fala um pouco assim, ó, faz as coisas mesmo que sem vontade. Isso. Porque o desejo, às vezes, vem com fazer. À medida que você vai fazendo, você vai se recuperando daquela vontade, vai se recuperando daquela satisfação. E a gente faz isso um pouco, eventualmente, né? Quem nunca na vida começou um dia sem vontade, mas você vai porque você tem a responsabilidade, você tem a necessidade, e ao longo do fazer você recupera aquele prazer de estar fazendo aquilo. Né? A gente faz isso. Né? Quem nunca acordou numa segunda-feira de início de semana, meu Deus do céu, né? Tem que cumprir todas essas funções. Na medida que você vai fazendo, você vai reconectando ali as coisas, você vai se sentindo mais estimulado, vai recuperando o prazer no fazer. Né? Que é como a gente também ajuda em relação ao processo de recuperação das pessoas que estão deprimidas. Né? Você falou uma coisa interessante que eu concordo plenamente. A gente não pode psiquiatrizar os problemas, com o risco da gente medicalizar o sofrimento como se fosse a única opção. Pois é. Né? Aí entorpece, a galera fica zumbi, porque fica todo mundo entorpecido. Sim. Né? Sem de fato, porque a tristeza tem uma função filogenética, que é fazer você parar e refletir. Onde é o que eu posso mudar? Ela paralisa. Enquanto a raiva joga para frente, a tristeza joga para trás. Te defende um pouco, ela te recolhe, né? E às vezes é importante você estar mais recolhido. Curta né? aí, faça o luto do que você perdeu. Agora, o importante é você entender o que você perdeu quando o maridão foi embora, o Jurandir foi embora. O que eu perdi? O que o Jurandir levou de mim aí? Né? O que eu perdi quando o meu pai morreu? O que eu perdi? Eu sempre, quando atendo um paciente deprimido, a primeira coisa que eu procuro fazer, além da anamnese, é contornar a dor. Porque as pessoas costumam elas não têm intimidade com esse manejo, né? Mas hoje a contemporaneidade, ela te produz muito uma necessidade de não ficar muito tempo naquela dor também. Hoje é tudo muito rápido, né? As pessoas precisam o tempo todo mostrar uma certa vaporosidade, uma energia, como se isso fosse
uma necessidade contemporânea mesmo, né? Então, lidar com a tristeza num tempo mais tranquilo é uma coisa de você também ter tempo para ser triste. Eu acho, você precisa ter tempo para ser triste, né? E você fazer isso nos dias de hoje é difícil, porque é tudo para ontem. É preciso ganhar o dinheiro para pagar o boleto de ontem, é preciso, né, postar fotos, né, do quanto que você está bem, feliz, conectado. Então, existe uma cobrança, né, contemporânea que eu acho que torna as coisas, às vezes, um pouco mais confusas também. Mas localizar a dor, né, e manejar ela é uma coisa que quem está na saúde mental, cada um na sua própria narrativa vai ter que contribuir com isso. Porque é como se eu colocasse um torniquete na dor, né? Uhum. Tipo assim, vou parar aqui, porque é aqui. É nesse ponto que você se desiludiu, o príncipe encantado não existe, a alma gêmea não existe, e essa é uma desilusão. Mas no teu trabalho, ok. Mas com seu filho, ok. Só que quando a pessoa está nesse processo depressivo, ela não consegue definir o quê. E não parece que não tem nenhuma área da vida que está muito ok, né? Porque é uma infecção generalizada. Isso. Né? Da dor, da tristeza. Enquanto a ansiedade é uma infecção generalizada do medo, no meu entendimento, a depressão é uma infecção generalizada de tristeza. E você fica achando que está tudo ruim, vê a vida cinza, né? Vê com lentes que são lentes desfavoráveis, lentes mais que tornam a coisa mais nevoada, né? Te deixam mais, eu acho que com menos nitidez das questões, né? E a gente poder ajudar nessa travessia é o nosso mandato social, é o nosso papel. Vou te fazer uma pergunta polêmica, posso? A gente pode discordar à vontade, você sabe? Claro. Aqui é assim, claro. A gente pode discordar com a educação, que a gente é uma pessoa educada. A clínica da saúde mental é a clínica da tensão intelectual, né? Então não tem problema em relação a isso. A depressão é uma doença? Depressão é um transtorno. A doença ela tem a ver com uma definição assim, de você conseguir identificar um agente causador que seja especificamente ligado a isso. Então, por exemplo, tuberculose é uma doença, né? Você ter um agente causador que é determinado, né? A depressão, assim como outros transtornos em saúde mental, elas são multivetoriais, elas têm várias questões envolvidas no seu aparecimento. Então você vai desde aspectos genéticos, né, mas que não é determinístico, porque a genética não é uma herança maldita a qual você esteja fadado inequivocamente, mas você tem questões do indivíduo e questões do ambiente. A pergunta é, por que aquele indivíduo apresentou aquele transtorno no curso de vida dele? Aí a resposta, eu acho que ela vai ser individualmente traçada. E você vai ter que entender como foi a infância, quem são os pais, que violências, aqui negligências, aqui situações essa pessoa está submetida, né? Gente, adorei. Adorei você. Eu vou te indicar muito. Porque é difícil, é verdade, você está entendendo? Se você atende, então, depois a gente vai falar sobre isso. Porque, para mim, como é que eu defino? Depressão é sintoma de vida ruim. Depressão não é a doença em si, é um ícone, é uma bandeira de que algo não está acontecendo. Está acontecendo de forma esquisita. Ou aconteceu de forma esquisita. Por exemplo, a depressão pode ser sintoma de transtornos de personalidade que também não são doenças. E as pessoas, às vezes, se valem, Léo, eu não sei se você percebe isso. Dress to kill, sabe assim? Eu sou borderline. E se fecham em copas naquele diagnóstico, eventualmente. E usam como justificativa, muitas vezes. As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, tá, gente? Mas eu falo. Mas não é uma coisa consciente, né? Assim, eu acho que é uma coisa que não é propriamente feita com essa deliberação, né? Porque a questão do transtorno mental é porque não é uma coisa feita com nível de uso, né? Nessa plenitude de consciência, né? Agora, uma coisa que é importante, e aí eu concordo totalmente, mais importante do que o psiquiatra saber a hora de chegar na vida da pessoa, o psiquiatra saber a hora de ir embora também. Porque às vezes tem que ser desnecessário, se tornar desnecessário. A nossa função ela é baseada na constatação, em algum momento, da nossa desnecessidade. Porque, em tese, a pessoa, quando se recupera, ela deixa de precisar, num caso de depressão, né, unipolar,
não é, que é diferente de depressão Sim, bipolar e tal, mas em algum momento essa pessoa pode prescindir da atividade do médico psiquiatra, né? E aí você saber sair de cena é saudável. É uma coisa que você precisa exercitar na relação terapêutica com aquela pessoa. É, o psicólogo também. Também. Esse negócio de ficar anos fazendo terapia, eu gente, acho que começo, isso hoje não é mais em uso, não é assim? Essa fora de mão. Eu acho um pouco. Olha, ninguém consegue muito manter isso de uma maneira tranquila, porque a vida está apertada, né? As pessoas precisam. Não dá tempo, né? Não dá tempo, não há recurso para eventualmente sustentar coisas por tanto tempo. A gente, na terapia do esquema, a gente tem, que é um braço da TCC, né? Na verdade, eu diria que ela é até independente. Não sei se você conhece a terapia do esquema. Não profundamente, mas conheço a partir da sua base. Né? Porque se você me perguntar assim, Leonardo, qual terapia você gosta? Eu gosto daquela que o paciente se adapta e daquela que o paciente cria relação transferencial. Então, eu vou te convidar para ir lá no meu canal, no YouTube, nesse canal aqui, ó, Papo Cabeça com a Adriana Santiago, para você aprofundar nessa coisa da terapia do esquema, que é muito interessante, porque é uma terapia estruturada, tem começo, meio e fim. E, ao mesmo tempo, apesar de utilizar também os saberes e técnicas da TCC, porque ela é uma bricolagem de tudo de bom que aconteceu em termos de psicologia, psicanálise, gestalt e TCC, enfim. E ela compreende o sujeito na sua integridade, né, no que é possível de ser compreendido, e traça metodologias, objetivos terapêuticos, sabe? Olha, onde é que faltou? Sim. O que está falhando aqui? Então, a gente tem um projeto terapêutico. Isso é muito bacana, porque não fica solto, né? E hoje, cada vez mais, há uma convocação para isso, justamente por ser uma necessidade que você tenha uma borda, tenha um prazo, tenha uma expectativa terapêutica a ser cumprida. Isso é muito bom, que a gente fica ali, ó, com técnicas de segurança, né, que são as técnicas propostas por isso, então é mais fácil da gente até dizer, ó, melhorou aqui por isso, 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 então ela é bem, sabe, é bem consistente, sabe, e muito mais profunda que a TCC, porque ela utiliza os saberes da neurociência, então avança nas questões dos registros mnemênicos, das memórias traumáticas, então a gente trabalha bem nesse nível, com imagem mental, é um barato. Lá no NUAP, Núcleo de Aplicação em Pesquisa da Psicologia, a gente vai ter um curso sobre depressão, baseado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, nos dias 8 e 22 de março. Se você é profissional da saúde mental ou se você é interessado em saber um pouco mais sobre depressão, o telefone o Bruno está colocando aqui, você pode entrar em contato e pegar mais informações. O curso é online, isso é maravilhoso, que você pode estar no Iapoca ou no Chuí, você pode fazer o nosso curso, né, Léo? Maravilha. Então, dado o recado.